Olá, olá meninas, boa tarde para todas vocês. Vamos entrando. Podem ir entrando. Vamos fazer uma live, uma mini live aqui bem rapidinho, para que a gente possa falar um pouquinho sobre peso do bebê, percentil, algumas dúvidas que vocês estão sempre me mandando aqui no direct, nas caixinhas, e vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Acabei de colocar uma tabela, né, lá nos stories, uma tabela querendo saber se realmente vocês entendem sobre aquela tabela que fala sobre a idade gestacional correspondente ao peso do seu bebê, né? E vou explicar para vocês de uma forma bem fácil e bem simples como vocês podem localizar esse percentil, porque muitas mães me mandam no meu laudo, esse percentil está já implícito ali, né? Mas algumas mães mandam para mim perguntas no direct querendo saber o percentil do seu bebê porque não encontraram esse percentil no laudo. Então essa é uma tabela bem legal que vocês conseguem localizar o percentil, né, que se refere ao peso do bebê nessa tabela. Tá bom? Então manda para todo mundo, encaminha aí no aviãozinho para os amigos, para as amigas que vocês acham que precisam saber dessas informações, para que a gente consiga atingir aí o maior número de mães, né, que precisam saber. Bom, gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu voltei. Tá todo mundo me escutando bem? Fala para mim, para a gente começar aqui. Sejam todos bem-vindos. Fala para mim, vocês estão me ouvindo bem? Manda para mim essa resposta. Sim? Obrigada, Larissa. Sim. Carol. Marido. Todo mundo aqui. Luziana. Obrigada, Valéria. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Como é que a gente consegue saber aproximadamente o peso do bebê, né? Então, a gente não tem uma balança que a gente possa deduzir esse peso. Esse peso vem de alguma medida, né? Então, quando a gente está realizando o exame, o obstétrico, a gente faz algumas medidas e o próprio aparelho, mediante a essas medidas que são feitas no bebê, vai estimar esse peso para a gente. Então, como é que é feito essa estimativa do peso, tá? A estimativa do peso, ela é feita com a medida da cabeça do bebê, com a medida da barriga do bebê e com a medida do osso da coxa, do fêmur do bebê, tá? Essas medidas precisam ser muito bem medidas. Não basta ser uma medida mal feita, tá? Tem que ser muito bem feito, tem que estar no corte certo, não pode estar nem um pouquinho acima, nem um pouquinho abaixo. Existe um protocolo para a gente poder fazer uma medida bem feita da barriga. Existe um protocolo para a gente fazer uma medida bem feita da cabeça. E da mesma forma, existe um protocolo para a gente fazer uma medida bem feita do osso da coxa, tá? Com todas essas medidas bem feitas, a gente consegue estimar o peso do bebê, tá? E quando a gente estima esse peso do bebê, a gente automaticamente, a própria máquina, ela já dá um percentil pra gente, tá? Então, quando a gente coloca lá a idade gestacional da mãe na máquina, a própria máquina já vai calcular esse percentil pra gente. Mas isso, para a gente colocar essa idade gestacional, a mãezinha não pode deixar de trazer os exames do primeiro trimestre, tá? Então é muito importante, criem esse hábito.
toda vez que vocês forem fazer um exame de ultrassonografia, o mais simples que seja, né, um obstétrico, leve o exame do primeiro trimestre, porque ele que vai garantir pra gente que, primeiro, você está com aquela idade gestacional, é ele que vai definir se o seu bebê está ganhando peso, se o seu bebê parou de crescer, ou se o seu bebê... É ele que vai definir toda a trajetória das condutas posteriores que nós teremos que tomar a partir daquele momento, tá? Então, anotem isso, levem a ultrassonografia quando forem realizar os exames do bebê de vocês, tá? Então, vamos lá. Chegou para fazer o exame, nós vamos começar a fazer as medidas e aí puxei lá na tabela, veio lá o peso com o percentil. Eu vou tentar virar aqui a tabela para vocês poderem acompanhar comigo. A tabela ficou pequena. Para vocês poderem acompanhar comigo, porque tem muitas mães que não entendem e ficam sem saber o percentil do seu neném, tá? Deixa eu ver se essa daqui vai abrir grande. Estão abrindo muito pequenininhas. Estão conseguindo me entender? Estão conseguindo entender? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Pode entrar, Jéssica. Tem algum documento que a Thaís pediu para levar pro escritório? Seu? Não, não, né? Não, meu não. Ah, então deve ser dona de alguma coisa. Valeu. Então vamos lá. Vou tentar virar aqui pra gente poder... Bom, vou virar aqui. Vou virar, tá? A tela. Tá ruim, né? Tá bem pequeno. Peraí, deixa eu tentar ver uma outra tabela aqui maior. Porque aquela dali não está grande o suficiente. Deixa eu ver essa daqui, vamos lá. Também não tá ajudando. Bom, voltei, gente, vamos lá. Não tá muito nítido, tá? Então, vamos... Tá pausando. Então, ó, a gente vai entender que essa tabela aqui, ó, essa coluna aqui da sua esquerda, tá? É a coluna da idade gestacional. Deixa eu colocar mais perto aqui, ó. É a coluna da idade gestacional, tá? As demais colunas diz respeito ao peso fetal, tá? Essa coluna do meio aqui, ó, é a coluna do percentil 50. É a média, é o peso que a maioria dos bebês se encontram, tá? Esse percentil 10 é o limite inferior, então é a coluna limite inferior. E esse percentil 90 é a coluna do limite superior. Abaixo dessa coluna aqui, ó, de 10, esse percentil 3 e esse percentil 97, o 97 já vai estar acima do peso e aqui, ó, abaixo do peso, tá bom? Então, abaixo de 10 já é baixo peso, acima de 90 já é acima do peso. Como é que vocês vão procurar, tá? Vamos supor... Tá muito ruim essa tela. Deixa eu tentar achar uma outra aqui. Deixa eu tentar achar uma tela aqui, porque eu pensei que ia abrir legal e não abriu, né? Vocês vão procurar, gente, olha. Deixa eu botar aqui. Então, ó, vamos supor que você chegou, tá? Você tá com 25 semanas, tá bom? Tá aqui, ó, 25 semanas. Vamos supor que o seu neném, com 25 semanas, está pesando 800 gramas, tá? Então, eu sei
que, ó, o percentil 50 está entre 785 a 918. Eu sei que o seu bebê está nesse intervalo de percentil aqui, ó, entre o 50 e o 90, tá certo? Então, o seu bebê está dentro do peso adequado, tá? Quando é que o neném vai estar dentro do peso adequado? Quando ele estiver entre o percentil 10 ao percentil 90, tá? Então, abaixo do percentil 10, o neném está com baixo. E acima do percentil 90, o neném vai estar acima do peso. Então, vocês conseguiram entender como é que vai funcionar isso? Então, ó, vamos dar um outro exemplo para realizar o exercício. Ouvindo bem? Porque para mim tá pausando aqui algumas vezes. E vamos supor que você está aqui, ó, com 30 semanas, tá? Essas 30 semanas é sempre idade gestacional, tá? Idade gestacional primeiro trimestre, tá? Então, vamos supor que você chegou com sonografia e o seu bebê está pesando 1 quilo, tá? 1 quilo. O neném tá com aproximadamente 1,169 kg. Se a biometria do seu bebê tá dando, quer dizer que o seu bebê tá com baixo peso, tá? Quer dizer que o seu bebê pode estar, a conexão. Eu vou virar aqui, vocês entenderam essa tabela? Vou virar aqui. Virei. Vamos ver se vai melhorar aqui. Vamos ver se vai melhorar. Estão me ouvindo bem? Eu vou colocar essa tabela para vocês para vocês printarem. Eu acho que eu não sei se ficou ela completa nos stories, mas eu vou colocar. É importante que vocês tenham para que vocês fiquem ali acompanhando, tá? Principalmente para as mães que melhorou. Principalmente para as mães que não têm essa informação no laudo do percentil. É super importante acompanhar esse percentil. Então, vamos voltar lá naquele caso que eu estava falando com vocês. Vocês chegaram aqui para fazer com 30 semanas e o peso do bebê está com 1 quilo, sendo que o percentil 3, que já é um baixo peso, está com aproximadamente 1,169 kg. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que o neném pode estar com uma restrição de crescimento porque ele não está acompanhando, né? Então, ó, para quem não está entendendo muito bem, é porque a gente tem que definir muito bem definido a questão da idade gestacional e a biometria fetal. São duas coisas diferentes, mas que caminham juntas, tá? A idade gestacional é o cálculo que a gente faz com as ultrassonografias do primeiro trimestre. Existe uma ultrassonografia melhor para fazer o cálculo da idade gestacional? Existe. São aquelas de 8 a 12 semanas de gestação, tá? Então, você vai lá nos meus destaques tem ensinando a fazer esse cálculo. Esse cálculo vai mudar no decorrer da gestação? Não. Uma vez que você calcule essa idade gestacional, ela irá se manter até o final da gestação. Então, vamos supor que você calculou e você viu que na segunda-feira é o seu dia de contar a semana. Então, toda segunda-feira você vai contar uma semana a mais na sua idade gestacional. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que você for fazer a sua ultrassonografia, o médico vai avaliar a biometria fetal, que é diferente da idade gestacional, tá? E o que quer dizer essa biometria? Quer dizer a medida correspondente do bebê naquele dia do exame, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que é o peso, mediante as medidas que nós
que é feito no exame, né? Então, assim, essa biometria, que é a medida feita no dia do exame, ela não precisa ser exatamente igual à idade gestacional, mas elas precisam estar próximas, elas precisam estar ali uma pertinho da outra, tá? E é isso que a gente está falando aqui do percentil, porque quando o percentil está muito baixo ou quando ele está muito alto, provavelmente é certo que a idade gestacional vai estar totalmente longe da biometria fetal. Entenderam? Então, é isso que a importância de você conhecer a sua idade gestacional é exatamente essa. Você tem um marco, você tem uma idade que você está indo já para o exame. Antes de fazer o exame, você já sabe. Hoje é o dia de fazer o meu morfológico. Hoje eu estou com 22 semanas. Aí você vem fazer o morfológico. Isso antes do morfológico. Quando você deita para fazer o morfológico, as medidas do bebê, no final, né, lá no final do exame, a biometria do bebê deu uma biometria de 23 semanas. O que isso significa? Que o seu bebê está um pouquinho acima, né? Ele tem medidas correspondentes a um bebê de 23 semanas, mas que se o percentil estiver entre 10 e 90, tá tudo ok. Essa variação é normal de acontecer, né? E por que essa variação? Olha como é que a variação do percentil é grande. Ela vai de 10 a 90, né? É uma variação muito grande. A gente só começa a perceber que tem alguma coisa de errado quando esse percentil está abaixo de 10 ou quando esse percentil está acima de 90. Mas a variação é muito grande. E por que é grande? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, provavelmente, filhos de pais altos tendem a serem maiores. E filhos de pais mais baixinhos, menores, né? Então, essa carga genética, ela é desde do intraútero. O bebê já carrega desde lá de dentro da barriga, tá? Então, assim, por que sempre eu falo para vocês que a melhor idade para fazer a datação da gestação é de 8 a 12 semanas? Porque nessa idade, todos os bebês terão a mesma medida, tá? A partir do momento que a gente já entra no segundo trimestre, a genética já começa a fazer parte, e aí alguns bebês vão crescer um pouco mais, outros crescem um pouco menos, mas essa variação ali, a gente precisa encontrar esses bebês dentro da faixa dessa tabela entre 10 a 90, ok? A faixa mediana do 50, percentil 50, lembra lá no meio da faixa, o percentil 50, a maior parte dos bebês se encontram ali no percentil 50. Ah, mas o percentil do meu bebê tá 75. Ok, tá normal. Ele tá um pouquinho acima do percentil 50, mas está normal. Ah, mas o percentil do meu bebê está 30. Normal também. Quando o percentil começa a se aproximar, começa a descer e se aproximar do percentil 10, a gente precisa informar para essa mãe que esse cuidado e esse acompanhamento precisa ser um pouquinho mais de perto, tá? Isso por quê? Porque a gente precisa saber se essa placenta está funcionando direitinho. Por que o neném não está crescendo como deveria, né? Por que essa idade gestacional não está próxima da biometria fetal? E aí, nesses casos, a gente às vezes orienta para a mãe acompanhar com o Doppler obstétrico para ver se está tendo alguma alteração de fluxo, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo de fato. Às vezes não tem nada acontecendo de errado. Às vezes é apenas um bebê constitucionalmente pequeno e vai ficar pequeno, mas é um bebê saudável, tá? Bebês abaixo do percentil 3, aí sim, aquele bebê que eu falei para vocês, que está abaixo do percentil 3,
que o percentil 3, aqui ó, para 30 semanas, a referência está aqui de 1,169 kg. Se chegar aqui com 1 kg, a gente já define como um bebê que tem que fazer um acompanhamento de restrição de crescimento, porque abaixo de 3 a gente já tem que ter um olhar mais atento, tá? Então, por isso que esse percentil é importante. Se tiver dentro da normalidade, ok, mas quando ele está abaixo, a mãe precisa ser informada para que a mãe possa ficar atenta a esses parâmetros. Quando o percentil está acima de 90, quais são os cuidados, né, para essa mãe? Geralmente, os bebês que estão acima de 90 são bebês grandes para a idade gestacional, né? São aqueles considerados GIG, né? Como os abaixo de 10 são os PIGs, né? Pequenos para a idade gestacional, e os acima, grande para a idade gestacional. Eu sempre oriento a fazer o rastreio da diabetes gestacional. E muitas mães não fazem, né? Que é aquele teste oral de tolerância à glicose, feito no laboratório, não é feito aqui, não é um exame de ultrassom, é um exame que você vai beber uma quantidade de líquido bem docinho para poder ver como é que seu organismo vai reagir. Então, quando esse percentil está acima de 90, a gente precisa rastrear diabetes gestacional. Pode não ser? Pode não ser diabetes gestacional. Às vezes a gente está diante de um bebê grande. Às vezes o pai tem 2 metros de altura, a mãe é alta e o bebê vai ser grande também, tá? Mas a gente precisa excluir a restrição de crescimento, a gente precisa excluir a diabetes gestacional para que a gente possa ficar mais tranquila com relação à gestação. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu assim, todos os dias eu abro o meu direct, abro as caixinhas, né, quando eu coloco, e sempre tem dúvidas com relação ao percentil, com relação ao peso, com relação à idade gestacional. A idade gestacional talvez seja um dos assuntos mais importantes da gestação. Por quê? Se você não conhece a sua idade gestacional, se você não faz um acompanhamento, né, certinho dessa sua idade gestacional, fica tudo meio perdido. Você não consegue ter um parâmetro, você não consegue saber onde você está e para onde você quer ir, né? Não tem como você fazer essa distinção. Então, é super importante que todas vocês conheçam a idade gestacional, tá? Para que a gente possa estar informando. Olha, aí eu consigo responder quando vocês me perguntam assim: doutora, o meu bebê tá gordinho? Cresceu? O meu bebê tá magrinho? Se eu não tiver essa informação da idade gestacional, eu não consigo saber, porque como é que eu vou informar se o seu neném tá maior ou menor se eu não sei quanto ele deveria estar no momento, não é? Então não dá para você, eu vou na rua e do nada vou fazer um exame. Tem que levar seus exames anteriores, tá bom? Já chegou gente aqui para me atender. Eu entrei aqui rapidinho, porque são muitas perguntas a respeito do mesmo assunto. E eu acho que valia a pena fazer essa live. Eu já estou com vontade já de fazer, explicando. Só não contava que essa tabela não fosse aparecer grande, né? Ela estava muito pequenininha. Mas eu vou colocar a tabela para vocês. Vocês conseguiram entender a diferença do percentil 50 para o percentil 10, para o percentil 3, 90 e 97, tá? A gente tem que saber que o normal é entre 10 e 90, tá? Acima de 90, a gente já tem bebês grandes, né, para a idade gestacional, e abaixo de 10, bebês pequenos para a idade gestacional, tá bom? Abaixo de 3, sinal de alerta, a gente precisa estar atentos para as restrições de crescimento, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Como eu não peguei a live já no assunto? Então, o percentil, geralmente, quando a gente coloca as informações na máquina, a própria máquina já dá o percentil pra gente. Mas eu tô mostrando para vocês essa tabela e eu vou colocar nos stories para vocês printarem, tá? Printem a tabela. Do lado esquerdo da tabela tem a idade gestacional, então você precisa calcular certinho a sua idade gestacional com a ultrassonografia lá do primeiro trimestre. Você vai pegar a sua idade gestacional e vai procurar o peso que está no seu laudo, tá? Procurou o peso que está no seu laudo, aproximado ali, né? Porque não tem todos os pesos. Você vai colocar aqui aproximado, você vai subir e vai ver qual é o percentil que tá? Entre o percentil, deixa eu virar aqui para mostrar a vocês, ó. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está com 35 semanas, tá bom? Voltou. Ó, 35 semanas, chegou para fazer. E você o seu neném está pesando 3 quilos, tá? Onde se encontra o seu neném? Olha aqui, ó. Ele tá mais próximo, ó, do percentil 90, tá? Então, ele tá aqui, ó, nesse percentil 90, bem próximo, ó, acima de 90, se o seu neném tivesse com 3 quilos e, ó, 3 quilos e 36. Se o seu neném tivesse com 3 quilos e 200, 3 quilos e 300, já estaria acima do percentil 90, a gente já, né, teria que ficar atento aí com as diabetes gestacionais. Entenderam como que vocês vão se localizar? Quem faz ultrassonografia comigo? Entenderam, gente? Olha, quem realiza a ultrassonografia aqui comigo, o percentil já vai no laudo, eu já coloco o percentil no laudo, também coloco quando vocês trazem a ultrassonografia do primeiro trimestre, né? Quando vocês não trazem, se for uma paciente nova que eu não tenho os dados aqui, não tenho o histórico, fica difícil de colocar, não tem como colocar uma informação que a gente não tem, tá? Então, por isso que levem as ultrassonografias para que possa ser calculado essa idade gestacional, que é super importante, tá bom? Idade gestacional não é o que vem escrito lá em toda a ultra que você coloca, que você pega, tá? A ultrassonografia, aquela informação que ela coloca lá embaixo, se diz respeito à biometria fetal, que é a medida do bebê naquele dia do exame, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, eu fiz a última morfológica com 20... um detalhe, tá, gente? Olha só. A gente... essa questão do percentil vai começar a ser muito importante a partir do morfológico de segundo trimestre, tá bom? Antes disso, o bebê ele tá se desenvolvendo. A gente começa, o percentil começa a ser muito importante, essa avaliação do peso começa a ter muito valor pra gente a partir do momento que o neném começa a ganhar peso, que é a partir do segundo trimestre, tá bom? Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui com ela, tá com 20 semanas, ainda tá muito pequenininho, né? Mas vamos fazer aqui esse exemplo para vocês, ó. E o bebê estava com 305. Vou colocar aqui, ó. 20 semanas, estava com 305. Ou seja, aqui 331, que é o percentil 50. Ou seja, o seu neném, ele está entre o percentil 10 e 50. Está normal. Tá bom? Entenderam? Entenderam, gente? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, essa com 16 semanas a gente não vai, não se preocupe com isso, tá? A gente vai começar a se preocupar com as ultrassonografias a partir lá do morfológico. Ó,
Tudo bem que não seja o tema da live, mas eu vou falar que é super importante, tá? Farei a medição do colo do útero junto com a morfológica de segundo trimestre. A transvaginal machuca o bebê? Não machuca e é indicado todo mundo que for realizar o morfológico. Gente, isso é protocolo de rastreio para parto prematuro. Então, todas as mulheres, no dia de fazer o morfológico, deveriam fazer a medida do colo do útero por via transvaginal. Tem que ser por via transvaginal, tá? Não se faz medida de colo do útero pela via abdominal. Tem que fazer pela via transvaginal. E não machuca, não chega lá. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês a anatomia do útero, aonde a sonda chega. É como se fosse um abacate. Já viram o abacate? A pontinha mais estreita do abacate é onde a sonda chega. E a estrutura mais gordinha do abacate, onde fica o caroço do abacate, é onde o neném tá. Não vai lá, tá? Pode ficar tranquila que não vai machucar o bebê, não. Pode fazer. Maria, eu atendo aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, tá? Estava desesperado, os médicos dizem que era provável síndrome pelo percentil baixo. Então, só o percentil não diz muita coisa, tá? Síndromes, a gente faz rastreio por outros marcadores, tá? Translucência nucal, osso nasal, ducto venoso, avaliação da estrutura morfológica do bebê. É claro que tem algumas síndromes que cursam com percentil baixo, mas isso daí precisa estar tudo associado. Essa informação sozinha é um pouco difícil. Não tem problema, pode fazer, tá? Tá bom, Ju? Pode fazer a transvaginal e todas as gestantes, gente, tem que fazer, tá? Vamos lá. Fiz minha última ultrassom. A última pergunta que eu vou voltar a atender. Depois a gente conversa um pouco mais. Fiz minha última ultrassom e minha bebê estava com 2,22 kg. Você acha que ela está abaixo do peso? E ela pode ganhar quantos quilos por semana? Então, Franciele, para te responder isso, você tem que saber exatamente a sua idade gestacional, tá? E como é que você vai saber a sua idade gestacional? Pega as ultrassonografias do primeiro trimestre. Se você tiver alguma ultra com 8, 9, 10, 11, 12, vê qual ultra que você tem. Entra lá nos meus destaques, tem um tópico lá chamado Calculando. Coloca lá tem um passo a passo para você calcular. Separa essa ultrassonografia, né, que do primeiro trimestre, que é através dela que você vai fazer o cálculo. E aí você descobrindo a idade gestacional, você tem como calcular. Só com essas informações não tem. Não tem como, porque às vezes você pode estar colocando aqui para mim a biometria, né? Porque tem muito essa dúvida. Às vezes a pessoa, ao invés de estar achando que está me mandando a idade gestacional, está me mandando a biometria. E aí não adianta nada, porque faz maior confusão. 23 semanas... Então, mas é 23 semanas da biometria ou da idade gestacional? É a mesma coisa, tá, Cristina? 23 semanas, você precisa calcular lá, de acordo lá com a primeira ultrassonografia, né? Com as ultrassonografias do primeiro trimestre. Para saber se essa 23 semanas aqui, da biometria, tá batendo com a idade gestacional, tá bom? Vou deixar assim, gente, vou deixar a tabela do percentil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, idade gestacional? Então vamos lá, ó. Vamos fazer só mais esse exemplo aqui pra gente ir, ó. 23 semanas, 507 gramas. Eu vou virar aqui. Ó. 23 semanas, 507 gramas. Tá entre 471 e 568, ou seja, tá entre o percentil 10 e 50, tá normal, tá? Exatamente, quando a gente coloca na máquina, a idade gestacional
ela dá certinho, ela dá percentil 23, percentil 30, percentil 37. Quando não tem essa informação que a gente precisa procurar com o peso, aí a gente vai ficar nesse intervalo. Mas se o intervalo tiver entre 10 e 50, 50 e 90, tá tudo bem, tá bom? Então, gente, ó, vamos terminar aqui essa live. Vou colocar uma caixinha de perguntas. Vou colocar uma caixinha de perguntas sobre esse tema, sobre o tema de percentil, peso, idade gestacional, biometria fetal, para vocês poderem entender direitinho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar. Eu vou abrir a caixinha agora, podem mandando. E se eu ver, né, que realmente a gente volta mais uma vez a falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma... Então, gente, vou lá. Vou ter que terminar aqui para poder voltar a atender, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada aqui pela companhia na live. Vou tentar deixar salva a live, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.